Fala aí pessoal, Fábio Carvalho novamente. Hoje o vídeo aqui nós vamos gravar sobre entrada e saída de dados em arquivos. Nós vamos fazer a leitura então de um arquivo de texto, receber dados de lá e também aprender a gravar a saída de algum resultado num arquivo de texto. Lembrando que é para arquivo de texto, tá? Arquivo do tipo TXT, tipo CSV, né? Então vou fazer o seguinte, aqui ó, eu já tenho um arquivo de texto. Eu vou abrir para vocês. O conteúdo dele é bem simplesinho. São 1, 2, 3, 4, 5 linhas com nomes de frutas: pera, uva, banana, melancia e limão. E eu vou tentar ler esses dados aqui com o Python. Como é que eu vou fazer? Então, vou fechar. Ele está na minha área de trabalho. Aqui eu já estou no caminho da área de trabalho também, então vai ser no mesmo caminho. E eu vou abrir um Notepad++ para fazer o primeiro programinha aqui. Deixar aqui a tela do prompt e a outra metade a tela do Notepad++. Beleza. Não vou importar biblioteca nenhuma. Para a gente poder ler arquivo, basicamente da seguinte maneira. A estrutura é essa daqui, ó. Vou chamar de arc ou arquivo, criar uma variável chamada arc. Essa variável chamada arc, eu quero dar o seguinte comando: open, que é de abrir, um arquivo que já existe, e aí eu dou o nome do arquivo. O arquivo é esse aqui, ó, texto.txt. Coloco o nome do arquivo entre aspas. E aí eu dou vírgula. E aqui que é o importante, é o parâmetro que eu quero passar. O que eu vou fazer com esse arquivo? Neste caso, eu só vou ler o arquivo. Nada mais. Eu só quero pegar os dados de lá e usar para alguma coisa. Então o atributo que eu vou usar aqui é R. Também entre aspas. Fecho parênteses. Depois, no caso da leitura, eu vou criar uma variável chamada dados, onde eu vou atribuir para dados a leitura das linhas que estão gravadas nesse arquivo, né? Então, por exemplo, como é que eu faço isso? O comando é esse aqui, é bem simples. É arc.read. Então, aqui eu mandei abrir um arquivo. Qual arquivo? Texto.txt no modo R, de leitura, read, no modo read. E joguei essa leitura numa variável chamada arc. Agora eu criei uma variável chamada dados e mandei ler a função read o que tem dentro do arc. E ele vai guardar lá. Então ele vai ler tudo e vai guardar aqui em dados. Só que depois eu quero ver o que tem lá. Quero que imprima na tela, quero que printe o conteúdo dos dados. Então é basicamente isso daqui. Tá? 3 linhas. Eu vou salvar. Salvar como arquivos, aula, arquivos, .py. Onde que eu vou salvar isso? Na área de trabalho. Beleza. Vou mandar executar aqui. Python, aula, arquivos, .py. Quando eu der um Enter, ele tem que fazer aquilo lá. Pera, uva, banana, melancia, limão. Então ele leu exatamente o conteúdo desse arquivo aqui, ó. Pera, uva, banana, melancia e limão. Então não tem muito segredo. Essa é a estrutura. Você joga essa estruturazinha dentro do seu programa Python, que você já tiver com outras linhas lá e tal. Quando você precisar ler um arquivo, é essa estrutura aqui. Tá certo? Você também pode criar arquivos. Isso aqui é para ler, tá? Para você criar arquivos, a diferença é aqui, ó. Em vez de ser R, você vai utilizar W de escrita, tá? Então, por exemplo, eu quero gravar um arquivo novo.
eu vou usar W para escrita, só que aqui eu vou apagar isso aqui, tá? Se eu fizer desse jeito aqui, só essa linha e mandar salvar, eu vou sobrescrever esse arquivo de texto que já existe. Quer ver só? Bom, só vou salvar ele e mandar executar. Executou, vamos ver o que tem dentro do arquivo. Ele apagou. Então, quando eu uso W, ele cria um arquivo de texto, ou, se ele já existir, ele sobrescreve, perde tudo que tinha lá dentro. Tá? Então, vou mandar criar um novo arquivo de texto aqui, ó. texto1.txt. Vou salvar. Quando eu mandar executar, ele vai criar algum arquivo aqui na área de trabalho, tá? Vai dar para ver. Beleza. Então, quando eu criar aqui, ó, quando eu executar, na verdade, o programa, ele tem que criar um arquivo texto1.txt aqui na área de trabalho. Vamos ver? Acabou de criar o texto1.txt aqui na área de trabalho. Tá certo? Deixa eu apagar ele. Vou fazer o seguinte aqui, então. Vou apagar esse aqui também. Então, eu vou criar um novo arquivo chamado arquivo.txt. Só que eu já quero criar com conteúdo dentro. Que ali eu criei um arquivo em branco. Então, para criar com conteúdo dentro, eu escrevo aqui, ó, arc.write, de escrever, e coloco o conteúdo que eu quero. Por exemplo, colocando nomes de frutas, né? Posso colocar cor azul, e eu dou um /n aqui para pular de linha. Arc.write. Amarelo. Amarelo. E arc.write vermelho. Vamos ver se dá certo. Vou salvar e vou mandar executar. Acabou de criar o arquivo aqui. Vamos ver o que tem dentro. Azul, amarelo, vermelho. Então acabamos de ver como ler um arquivo e como escrever um arquivo. Porém, se eu quiser escrever mais coisas agora, eu já tenho aquele arquivo escrito, tá? Azul, amarelo e vermelho. Eu quero escrever verde nele agora. E aí a gente viu que se a gente vier aqui e colocar verde, ele vai apagar esse conteúdo aqui do arquivo, ele vai apagar essas linhas aqui e vai escrever verde na primeira linha. Mas não é isso que eu quero. Quero escrever verde na última linha aqui, ó. Quero adicionar mais uma linha. Então, o argumento que a gente tem que usar aqui, fechar, o argumento tem que ser R mais. Por que R mais? Porque ele lê e adiciona uma linha. Tá? Ele abre um arquivo já existente e grava coisas nele sem sobrescrever. Ou ainda, eu poderia colocar a opção A, de append. Ele também vai abrir um arquivo e vai acrescentar coisa neles.
A diferença é que com R+, só se o arquivo já existir. No nosso caso já existe, então a gente pode usar. Mas se o arquivo não existisse, o A dava certo. Vamos usar o R+ aqui e vamos ver, vamos tentar fazer com o A também, ver se é a mesma coisa. Vou salvar. Vou executar. Vamos abrir o arquivo aqui agora. Ih, rapaz, aqui tem um probleminha. Colocou o verde em primeiro, só que ele sobrescreveu apenas na primeira linha. Verde, amarelo e vermelho. Então, se eu quiser na última linha, acho melhor usar com o A de append. Então, vamos colocar uma outra cor aqui, ó. Violeta. E vamos colocar A. Salvo. Deixa eu fechar o arquivo. Mandar executar. Vamos ver agora? Verde, amarelo, vermelho e violeta. Então, para acrescentar na última linha, seria com o A. Tá? O R+, parece que ele sobrescreve a primeira lá. Ó. Vou fazer de novo agora. R+. Verde tem? Tem verde, amarelo, vermelho, azul. Salva, executa. Vamos ver o resultado. Então é isso mesmo. Com R+, ele substitui logo na primeira linha e com a opção A de append, ele coloca na última linha. Outra coisa que é importante é que se o arquivo não estiver no mesmo caminho, se você quiser mandar gravar em outro local, você vai ter que colocar //. Por exemplo, se eu quiser gravar no diretório C2 pontos barra Python 3632. Eu tenho que, na verdade, fazer o seguinte, ó. Vamos tentar fazer assim. Python 3632 arquivo.txt. Vou colocar aqui com o modo W. E vou escrever azul. Salvo. Vamos fazer o teste. Deu erro aqui, ó. Esse erro é o seguinte, ó, esse aqui é importante. Eu tenho que colocar //, tá? Então, se eu colocar uma barra só, do jeito que eu coloquei aqui, ele não vai entender. Por quê? Porque ele acha que uma barra dessa é tipo aquele /n que eu estou colocando aqui, ou /t. Então, eu tenho que usar duas barras, barra dupla. Vou fazer de novo agora usando barra dupla, só para vocês verem a diferença. Então, C2 ponto barra Python 3632 barra arquivo. Salvo. Vou mandar executar. Opa, deu um outro erro aqui, ó. Ele não achou esse diretório. Escrevi errado. É Python. Aqui está escrito errado. Python. Vou fazer de novo então, para não falar que o erro não foi esse aqui. Vamos tirar. Fazer assim com uma barra só. E realmente deu erro. Precisa ser com duas barras. Beleza, executou. Vamos lá ver naquele caminho se ele criou a pasta. cd python 3632.
e ele achou o arquivo aqui, ó, arquivo.txt. Se eu encontrar esse arquivo aqui e abrir, vamos ver o que tem dentro. Arquivo.txt. E tá lá o azul, que foi realmente que a gente mandou escrever. Bom, então é isso aqui de abertura, leitura e gravação de arquivo. Espero que vocês continuem assistindo as aulas. Conforme eu já disse nos vídeos anteriores, você pode pular de vídeo, assista o vídeo que te interessa. Se você é iniciante, assista desde o começo a série inteirinha. Deixa um curtir, se inscreve. E é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.